A Argentina tem dia de tensão por protestos e decreto bomba de Milei. Protestos convocados por piqueteiros devem ocorrer no mesmo horário em que Milei fará pronunciamento. Olha isso, mano. Cabo feio da porra. A expectativa é que a Argentina viva um dia tenso nesta quarta-feira. Além de estarem marcadas manifestações contra o recém-possado presidente Javier Milei, também hoje o extremista de direita deve anunciar qual será o alcance do decreto-bomba que desregula a economia, modificando centenas de leis sem passar pelo legislativo. Meus camaradas, centenas de leis sem passar pelo legislativo. Repressão policial contra manifestação, sanção econômica contra manifestantes. Não sei não, viu, mano? Tem cheiro de ditadura, tem cara de ditadura, parece uma ditadura. Será que não é uma ditadura? Os protestos convocados pelos chamados piqueteiros devem ocorrer a partir das 12 horas. Era justamente o mesmo horário em que Milei faria um pronunciamento em cadeia nacional de televisão para detalhar o plano de governo e as mudanças que quer impor na economia. Entretanto, durante a manhã, o horário do discurso mudou para as 9 horas. Apesar das ameaças do governo aos manifestantes, o protesto deve reunir milhares de pessoas na capital, Buenos Aires. Segundo o jornal argentino Clarim, o decreto de Milei deve contar com mais de 200 páginas. A medida serve, em princípio, como complemento ao pacote de leis que o governo quer enviar antes de sexta-feira, de 22, ao Congresso Nacional. Quem preparou o pacote, de acordo com o jornal, foi o economista Federico Sturzenegger, recuperando um trabalho que ele mesmo realizou 2 anos antes e que, naquele momento, ofereceu a outros candidatos presidenciais, como Patrícia Burit, hoje ministra de Milei. Deixa eu ver o que vocês estão dizendo aqui, porque o chat na tela não deu certo. Nos comentários criticaram eles, falando que estão contra a liberdade de expressão. O MBL falou, manifestação sem piquete, tudo bem. Tem um mano no Instagram que fala de geopolítica, Wilson Alves, mano. O mano é ponta firme. Sim, eu gosto dele, eu gosto dos conteúdos dele. Eles falam que não é terrorismo, mas como da revolta da UP, da Declaração da Água, Quinta Cadeira, por exemplo, chama isso de terrorismo. Cara, é aquele negócio, mano. Só é terrorismo quando é o povo. Quando é o povo. A gente sabe muito bem para que lado quem eles servem, né, mano? A gente sabe muito bem a quem eles servem. Por um lado, o texto agiliza trâmites para empreendedores e promove uma espécie de reforma trabalhista, regulando o emprego público e mudando artigos da Lei de Aluguéis Argentina. Reservado, Sturzenegger, que esteve nos últimos dias na Casa Rosada, sede do governo, evitou das declarações públicas. O decreto bomba de Milei promoverá mudanças na lei trabalhista que, por exemplo, ampliam o período de teste nas contratações e elimina multa por registros irregulares de funcionários e pena por demissões discriminatórias. Também trata do envolvimento do Estado no recebimento de cotas sindicais solidárias, da aplicação voluntária de um fundo por fim de atividade laboral e demissão justificada se houver bloqueio de empresas. O que o Milei disse, né? Na real, o ministro do Milei, né? Estamos diante da pior herança da nossa história. Um país onde nós, argentinos, somos cada vez mais pobres, afirmou Caputo. Caputo esse, né, que inclusive é responsável, em grande parte, pelo aumento exponencial da dívida pública, da dívida externa, na real, né, a dívida externa argentina. Já que foi ele quem fez empréstimos com o FMI, então essa maior dívida externa que eles têm com o FMI, em grande parte foi causada por esse Caputo aqui, tá? Vamos lá. Se seguimos como estamos, vamos inevitavelmente no caminho da hiperinflação. Podemos chegar a níveis de 15.000% anuais. Para que se entenda esse número, falamos de um leitei que passa de 400 para leitão, não era não? De 400 para 60 mil pesos. Nossa missão é evitar essa catástrofe, disse o ministro. Então tá aqui as 10 medidas do governo Milei. Desvalorização da moeda. Esse é o ex-ministro do Macri. Suspensão das obras públicas, redução dos subsídios de energia e transporte, redução do funcionalismo público, suspensão da propaganda oficial, redução do número de ministérios e secretarias, redução de transferência às províncias argentinas, fim dos impostos para exportação, fim do sistema CIRA, fortalecimento da ajuda social. Então, a desvalorização da moeda, né? Na terça-feira, o peso argentino perdeu 50% do seu valor diante do dólar, passando a valer 800 pesos frente à moeda americana. A medida, entretanto, não significa uma liberação do câmbio por parte do governo. Sim, beneficiamos os exportadores com o melhor preço e equiparamos o peso fiscal para todos os setores, entre aspas, afirmou Caputo. A suspensão das obras públicas. Foram canceladas novas licitações de obras públicas e, inclusive, barradas as licitações já aprovadas no caso de obras que ainda não começaram. Então, abre aspas. A verdade é que não há dinheiro para pagar obra pública. Como todos os argentinos sabemos, muitas vezes o dinheiro acaba nos bolsos dos políticos ou empresários da vez. Fecha aspas, afirmou o ministro. Redução dos subsídios de energia e transporte. Caputo adiantou que se fará um drástico corte no subsídio de energia e de transporte. O ministro disse que o Estado sustenta artificialmente os preços baixos das tarifas desses serviços como subsídios. Segundo ele, os subsídios são pagos com a inflação e o que se ganha na passagem é perdido no supermercado. Os mais pobres acabam financiando os ricos.
Oxi, meu Deus do céu. Ele tá literalmente fazendo com que as pessoas, ao invés de levar a pancada na mão, vão começar a levar tiro na mão, mano. Com essa redução de subsídio, é isso que você vai fazer, cara. Redução do funcionalismo público. Uma das promessas de campanha de Milei era demitir milhares de empregados que, segundo o extremista, recebem, mas não trabalham. Por enquanto, as demissões vão afetar só os que têm menos de um ano de contrato. Suspensão da propaganda oficial. Não vai haver publicidade oficial do governo por um ano na imprensa. Redução do número de ministérios e secretarias. A nova estrutura do Estado argentino passou de 18 para 9 ministérios. As secretarias foram de 106 para 54. Reduziu pela metade praticamente, né? A redução de transferências às províncias argentinas. Também anunciado por Caputo, as transferências do Estado Nacional às províncias argentinas serão reduzidas ao mínimo, fim dos impostos para exportação. O ministro anunciou que, terminado o período de emergência, vai eliminar todos os impostos de exportação. Os impostos dos ricos ele está eliminando, né? Mas os dos pobres ele está aumentando. Fim do sistema CIRA. Pelo sistema CIRA argentino, o Estado definia que importadores teriam acesso ou não a dólares para fazer pagamento no exterior. O governo Milei pretende trocar esse sistema por outro que seja estatístico e de informação que não vai requerer aprovação prévia de licenças. A ideia, dizem, é garantir a transparência do processo e acabar com a discricionariedade. Fortalecimento da ajuda social. Caputo alertou que as novas medidas vão acatar muitos meses duros, principalmente para os mais pobres. Para diminuir esse impacto negativo, o Estado pretende aumentar os valores que são distribuídos a programas sociais. E é como a gente viu lá com nosso querido Decache. Vai aumentar o subsídio para pessoas com essas ajudas sociais, mas a inflação não acompanha. Quer dizer, o aumento desses ajustes dos envios de ajudas sociais para a população argentina não acompanha a inflação. Então é mesmo que nada. Então, juntando a inflação que já existe com a acumulada juntando a inflação acumulada com a inflação que vai ter nos meses seguintes, mesmo que nada. É mesmo que não ter nenhuma ajuda, sabe? É inútil. Ajeitar a câmera aqui, sempre ajeitando a minha câmera, né? Então vamos para a próxima notícia.